seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar
um passo só de cada vez. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Graça e paz, boa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Um domingo que nós estamos em casa mais uma vez, mas o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança, nesses tempos difíceis, ainda por razão do distanciamento, né? Sabendo que essa pandemia tem chegado até perto de nós e quem sabe... infelizmente, tem afetado nossa casa, nossas relações, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, mas com a esperança em que Deus está nos guardando em todas as coisas, com a esperança que nada foge do seu propósito, da sua soberania, e que esse tempo será um tempo de muito aprendizado, muita fé, muita esperança, muito fortalecimento para aqueles que buscam a Deus. E nós, com certeza, vamos olhar esse tempo, quando passar isso tudo, e vamos realmente dar glória a Deus por aquilo que Ele fez e nos guardou nesse tempo. Para isso, a gente tem que estar realmente, nosso coração e mente, alicerçados e fundamentados na palavra de Deus, naquilo que Deus falou na sua palavra, e realmente naquilo que importa, aquilo que a gente tem como um caráter construído em Deus, que é a nossa fé e quem somos no Senhor, e quem somos para Deus, filhos amados. Quero que você abra sua Bíblia hoje, em Marcos capítulo 4, versículo 35. Você pode ir abrindo aí, e antes de ler eu quero fazer uma introdução referente a o que eu estive pensando para compartilhar. Domingo passado eu falei sobre um fato, uma ocorrência entre os discípulos de Jesus, entre eles e que chegou até o mestre, e ele, com a sua sabedoria, graça, conseguiu direcioná-los ou instruí-los, ou realmente trazer a realidade do reino de Deus para aquele momento, para aquela situação, que foi a disputa entre os dois irmãos por qual deveria sentar à direita ou à esquerda quando o nosso mestre chegasse do seu reino, na plenitude do seu tempo, quando estabeleceu o seu reinado. Eles estavam interessados em qual um dos dois ia sentar na direita ou à esquerda. Saibam que aquilo me chamou a atenção e eu comecei na semana a pensar sobre isso, orar, e agora quero começar com você a pensar nos próximos domingos, a partir de hoje, algumas coisas do cotidiano dos discípulos de Jesus.
aquilo que realmente os discípulos, vamos dizer assim, a igreja de Jesus naquele tempo, vamos dizer assim, aqueles que rodeavam Jesus naquele momento, que foram convidados a fazer parte da sua igreja e aceitaram esse convite, entregando não só, o seu dia a dia, mas a sua vida ao Senhor Jesus. Da mesma forma como foi com Jesus naquele tempo, da mesma forma somos nós hoje no dia a dia, quando entregamos nossa vida ao Senhor e submetemos todo o nosso ser ao senhorio de Jesus. Então, quais são os desdobramentos e quais são as dificuldades, quais são as crises, quais são as implicações, as expectativas que nós temos todos os dias? Ou seja, o que andar com Jesus hoje, ser um discípulo de Jesus, reflete no cotidiano da vida. E todos que me assistem aqui, quase todos, quem sabe, sabem de que qual a nossa identidade de ministério, nossa proposta de compartilhar o Evangelho e aquilo que Deus tem nos ensinado a caminhar no Evangelho. Não é algo apenas meu, dos pastores desse ministério, da identidade e o caráter desse ministério, da Comunidade Batista Nacional. Sei que tem muitos outros pastores, líderes que pensam, que entendem dessa forma. Não somos aqueles os que descobriram isso agora e não queremos ter a prepotência de achar que aqui nós somos os sabedores de tudo isso. Mas Deus tem nos levado no nosso coração como ministério, como pastores, como pensadores desse tempo, dentro do Evangelho, é que o que a minha vida com Jesus, ela é traduzida no seu dia a dia. O que minha vida, o que o meu conhecer de Jesus, conhecer da palavra de Deus, o que o meu conhecer de Deus se traduz, se encarna no cotidiano da minha vida. Todos nós aqui pensamos nisso, todos nós aqui nesse ministério temos pensado sobre isso há um tempo, né? E dentro disso, o que a nossa vida reflete daquilo que nós cremos? Por que fizemos aquilo que fizemos? E aquilo que cremos, como isso se traduz no dia a dia, no cotidiano? Então eu comecei a pensar sobre isso e quero tentar compartilhar com você, eu e quem sabe os outros pastores que estarão aqui, os que ministrarão, pegarmos fatos, ocorrências do cotidiano de Jesus com os seus discípulos, semelhante às mesmas implicações que podem ser aplicadas no nosso dia a dia de hoje. E uma delas me chamou a atenção, de tantas outras que eu já tenho pensado, e eu quero começar com ela nessa noite sobre esse acontecimento, esse fato aqui em Marcos capítulo 4, 35. Também isso se narra em Lucas, se narra em Mateus, mas eu vou usar o texto do Evangelho de Marcos, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, Jesus lhes disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Havia outros barcos com ele. Ocorreu um forte vendaval, e ondas se arremessavam contra o barco, a ponto de quase o barco submergir. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: mestre, não se importa que sejamos mortos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e houve uma calmaria total. Versículo 40. Ele lhes disse então aos discípulos: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm fé? Nem mesmo agora têm confiança? Entretanto, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem pode ser esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Como eu falei, eu creio
que todas essas narrativas do cotidiano, do dia a dia de Jesus, são semelhantes hoje ao nosso cotidiano de vida. Entendo que a Bíblia, ela não é um livro religioso. Como muitos atentam e até hoje pensam que a Bíblia é um livro de religião, é um livro religioso. Que a Bíblia é um livro em que nós, seres humanos, temos como um manual onde podemos construir uma religião melhor, ou a religião certa, ou usar da Bíblia para unicamente fazermos culto, fazermos liturgia, construirmos uma instituição, ao ponto de que nós, que somos detentores do conhecimento dela, agora temos a franquia, ou o monopólio de Deus, do sagrado, do todo-poderoso, do Criador de todas as coisas. Quem sabe na nossa infância espiritual, na nossa imaturidade, muitos de nós, como eu, pensávamos isso. Pensávamos que a Bíblia é um livro religioso que faz nós construirmos instituições e a partir dessas instituições desenvolvermos culto, ritos, para que a gente consiga então favores desse Deus, favores do sagrado. E nela encontrar-se um manual moral, um manual litúrgico, para que a gente então tivesse méritos para chegar nesse sagrado através de, como eu falei, cultos, ritos, orações, dogmas, para que quando atingisse essa qualificação, pudesse retirar de Deus ou do sagrado favores, benefícios, bênçãos, milagres. Então, quem sabe na nossa infância espiritual, ou você que me assiste, pensa, não, a Bíblia é um livro apenas para meu caráter ou para meu desenvolvimento religioso. Eu só uso a Bíblia quando eu venho à igreja ou quando estou falando algo sobre igreja, sobre as coisas, entre aspas, sobrenaturais, dividindo então esse mundo natural do sobrenatural. Mas essa hoje não é uma conversa para hoje, ela é muito longa, mas muitos de nós têm essa ideia de que a Bíblia é um manual para a gente desenvolver cultos, ritos, para obter favores, para uma vida melhor, para o bem-estar da vida hoje aqui na terra. Então a gente lê a Bíblia numa perspectiva assim, não, o que fizeram na Bíblia que conseguiu um milagre de Deus? Então a gente começa então a trabalhar nesses campos, só que isso não condiz com uma realidade. Isso, na verdade, ele tem trazido patologias, trazido sintomas, tem manifestado patologias, doenças, e doenças manifestadas pela própria esquizofrenia. Essa esquizofrenia, que seria um salto fora da realidade religiosa, achando que tudo isso é bíblico, é realmente aquilo que a Bíblia quer expressar. Eu não estou dizendo com isso que fazer culto, vir à igreja, orarmos, aprendermos da palavra de Deus, que isso não é vontade de Deus, que isso é errado, que isso é doentio. Não. Mas a forma que nós percebemos, muitas das vezes, é adoecedora. Por quê? Porque nós transformamos, nós corrompemos o sentido, muitas das vezes, daquilo que realmente Deus deseja para conosco e quer fazer com que a gente perceba, e num reducionismo religioso, em um reducionismo apenas, vamos dizer assim, com uma caricatura daquilo que realmente é uma realidade bíblica e uma vontade de Deus. Nesse fato aqui, muitas coisas a gente pode aprender com o dia a dia. Porque o dia a dia, eu me peguei a pensar como seria o dia a dia meu com Jesus. Como seria se eu ser um discípulo de Jesus, se hoje ele tivesse vindo, encarnado. E se ele me chamasse para andar com ele,
como seria? Será que seria como é a minha vida hoje? Será que eu entenderia ou aceitaria andar com Jesus, ou aprender dele, ou ver no meu cotidiano de vida ele me ensinando? Porque isso é maravilhoso. Jesus, ele começa para que a gente possa entender o plano de Deus para conosco, biblicamente revelado, e para quem pensa essa interpretação, esse entendimento, na verdade, de entender que a Bíblia, ela caminha por entendimentos que o homem foi criado por Deus, ou ela nos revela, melhor dizendo, que o homem foi criado por Deus. Depois esse homem criado por Deus caiu, teve a sua queda, o seu pecado, e esse pecado afetou toda a humanidade, e a partir disso houve uma vontade divina em resgatar esse homem de volta, em todo o seu plano de restauração, de redenção do ser humano, enviando na plenitude dos tempos o seu Filho amado Jesus Cristo. E esse Jesus, encarnando, sendo o Messias, entregou-se para perdão dos pecados, para a justificação dos pecadores, para que possa realmente vencer aquilo que o homem caído não podia vencer, a morte e o pecado. Quando nós vamos pensando nesse trilhar bíblico, nessa caminhada, nesse drama divino nas Escrituras, nós vamos entendendo e vamos olhando para Jesus a partir de uma encarnação de um ser humano de verdade. Olhando para Jesus não como um ente apenas santo, divino, mas um ente ser humano, um modelo de ser humano de verdade. E esse ser humano de verdade que caminhou, que comeu, que se relacionou, que se entristeceu, que chorou, que sofreu as intempéries da vida, que foi submetido a todo tipo de tentação, de angústias, de crises. Mas sendo ele essa encarnação de Deus na terra, ele nos mostra, realmente nos traz um referencial de como Deus, agora resgatando os seres humanos, quer resgatá-los e restaurar a sua imagem e semelhança nesses seres humanos, a partir de Jesus. Se nós vamos ver na Bíblia, quando os discípulos chegavam para Jesus e diziam assim: Senhor, mestre, mostra-nos o Pai. Ele diz assim: vocês não entenderam uma coisa, vocês estão comigo há anos, vendo tudo que eu tenho feito, e vocês me pedem ainda por mostrar o Pai. Vocês não têm visto a encarnação do reino de Deus, os milagres, as curas, as transformações, os entendimentos, e vocês me pedem ainda para ver o Pai? É porque eles estavam na cabeça ainda, eu penso, como muitos de nós, achando que essa transcendência e imanência, ela não pode ser encarnada no cotidiano da vida, e que no cotidiano da vida, quem sabe na matéria, e aí foi a crítica lá de Platão, em que a matéria é imperfeita, que a matéria é caída, nós também entramos nessa ideia, em que o nosso cotidiano é secular, é mundano, é caído, que a matéria é corrompida, mas nós só teremos a perfeição, a espiritualidade, quando nós damos esse salto para o transcendente, para a espiritualidade. E Jesus vai dizer assim: não, é no chão da vida. Vocês não estão vendo Deus aqui no chão da vida? Vocês não estão vendo Deus encarnado aqui no cotidiano, na cura, na restauração, na transformação, na dignidade, no amor, no perdão? Isso aqui é Deus encarnando-se. Isso aqui é Deus materializando-se nos meus caminhos, nos meus passos, Jesus dizendo. E agora eu estou ensinando isso a vocês. Quando Jesus ensinava os discípulos, ele trazia esse ensinamento, esse entendimento, para que eles fossem sendo transformados, a sua mente, através da obra do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo neles, usando as Escrituras para isso, quando ele trazia as Escrituras para ensiná-los. Mas não apenas ele trazia um entendimento, um ensino, uma nova ideia, um novo entendimento,
mas ele aplicava no dia a dia, ele aplicava isso no cotidiano. E é nisso que eu vejo Jesus aqui ensinando os seus discípulos, em cotidianos de vida como esse, em situações como essa, né? É trazer, o que Jesus fazia com eles? Jesus pegava eles, não, olha, eu vou mostrar para vocês a realidade desse mundo. Eu não apenas quero falar sobre o reino de Deus, sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, nos capitais espirituais que Deus está derramando sobre você, sobre essa terra, com o reino de Deus. Mas eu quero mostrar a vocês a realidade que vocês vivem, o que vocês são, como vocês pensam, quais as crises. Então ele pegava os discípulos e aplicava, fazendo o quê? Levando os seus discípulos com ele, levando a todos os lugares. Então ele levava e mostrava a miséria, a pobreza, ele lhe mostrava os doentes, ele mostrava os aflitos, os perdidos, ele mostrava os maldosos, ele mostrava os governos corruptos, ele mostrava os religiosos, ele mostrava aqueles que eles desprezavam, os desprezíveis. Ele mostrava, olha, vocês desprezam o leproso, mas olha como eu vejo um leproso, olha como eu vejo um pobre, olha como eu vejo um rico, olha como os ricos são. Então havia um jovem rico, ele, olha, vocês viram como é o rico? Vocês viram como é o pobre? Vocês viram como é o desprezado? Vocês viram como é os incrédulos? Vocês têm visto isso? E ele não mostrava isso num quadro negro dando aula. Ele mostrava isso andando na vida, caminhando com eles, caminhando no chão da vida. E quando Jesus então toma esses 12 discípulos e esses discípulos que o seguiam, ele também vai para a realidade desses discípulos. E ele confronta as realidades desses discípulos. Ele vai na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. Algo tão natural, tão comum de uma vida de um ser humano. A minha vida é sua. Uma pessoa de nossa convivência está doente. Ele leva, ele vai na casa de Zaqueu para ver a realidade da vida dele. Ele vai nas casas das pessoas, ele senta e come, ele vai em casamentos. Isso é maravilhoso no reino de Deus, gente. É quando nós começamos a entender e abrir um pouquinho mais de entendimento. E Jesus, ele não é aquele ente sagrado como a religião construiu. E a partir de quando a religião constrói um ente sagrado dessa forma, intocável, ela começa automaticamente a construir religiosos, santos, sacralizados de tal forma que eles não conseguem mais andar na vida. E muitos de nós fomos afetados por isso. Nós não conseguimos às vezes ser seres humanos. Por quê? Porque a religião nos faz o quê? Você é um ser sagrado agora. Você é realmente um religioso. Você saiu agora você foi para a religião e você agora você tem que aparentar ser. E Jesus não, Jesus pega os discípulos, olha, a realidade do mundo é essa. Olha a realidade de vocês. Olha vocês como eu conheço a família de vocês. Eu conheço os relacionamentos de vocês. Olha, e quando vocês se relacionarem, vocês serão perseguidos, serão traídos, serão rejeitados, serão abandonados, serão perseguidos. Jesus vai, olha que interessante, Jesus vai para evangelizar e convidar ao reino de Deus. Vai aonde estava o Levi, o Mateus, cobrando impostos, passando ali onde ele fazia, na alfândega ali, e vai lá e conhece a realidade de Mateus. Ele vai lá dos homens que estão pescando, vai lá no Pedro, no João, eles estavam pescando. Ele vai lá na realidade e olha, vocês pescaram a noite inteira, olha que dificuldade vocês estão tendo para pescar, façam diferente. Agora eu vou dar uma palavra, pesquem de tal forma. Para quê? Para mostrar que o reino de Deus, ele realmente interage, interfere, está ligado ao cotidiano da nossa vida. Nesse fato aqui é interessante que é um fato comum. Eles conheciam o mar da Galileia, o lago de Genezaré, né? O mar, né? É um lago de água doce, ou o lago de Tiberíades. Aquilo são águas tranquilas, é um lago, é sereno, não tem onda, não tem a precipitação das marés, não tem nada disso.
é um lago de água doce. E aquele dia foi um dia como todos os outros, em que eles estavam pregando, as multidões em volta, e eles decidiram então, aqui Marcos 4, em passar para o outro lado, em cumprir outras, vamos dizer assim, outras agendas em outros lugares. E aqui o fato acontece quando eles entram no barco, um dia tranquilo, nada de anormal. Jesus pega, cansado, com certeza, cansado do dia, foi dormir. E na travessia, e ele é longo, é bem grande, eu já tive o privilégio de conhecer esse lago. Nessa travessia para o outro lado, se levanta uma grande tempestade, ao ponto de então esse barco ser quase naufragado. Mas você pensa, imagina assim, eu tive, posso dizer que tive uma experiência semelhante quando eu fui em Israel, e naquele dia, dezembro de 2013, inverno em Israel, nós também fomos fazer mesma travessia de um lado para o outro, e o nosso barco pegou um vento e uma marola, e posso dizer que passei experiências como essa, e nós até pensávamos lá, cumpriu-se o texto bíblico lá, onde que os discípulos ficaram apavorados. Nós pegamos uma marolinha, não conseguimos atracar o barco lá que a gente passeou. E, gente, esse é o cotidiano. Então, quando eu olho para esses textos aqui, eu vejo que, é claro que nós pensamos assim, o lado subjetivo de tudo que isso, extraído aqui desse texto, pensamentos subjetivos, espirituais. Olha, Jesus passou para o outro lado, Ele quer fazer que você atravesse para o outro lado da vida, para o outro lado com Ele. Nós podemos montar uma pregação aqui muito subjetiva. Podemos, ilustrações, paralelos. Mas o que eu quero me deter aqui é objetivamente, é o fato concreto. Gente, veio uma tempestade e ia matá-los todos, ao ponto deles entrarem nessas crises e forem lá e acordarem Jesus. E olha, Jesus dormindo na polpa do barco. A Bíblia diz aqui que os discípulos então acordaram e disseram: mestre, tu não está vendo, tu não te importa que nós vamos naufragar e vamos morrer? Tipo assim, mestre, vamos lá, tu não está vendo que o negócio aqui está, tu está com a gente aqui, mas o negócio vai ficar feio aqui, não te importa com nós. E aí que eu quero começar a pensar com você sobre o cotidiano da vida. Gente, é muito triste quando a gente acha que toda essa espiritualidade vai nos salvar dos cotidianos da vida. Achar que uma espiritualidade e andar com Jesus vai nos salvar e vai fazer com que não tenha tempestades em nossa vida. A gente fica tão agarrado a essa alienação que a gente acha que a vida não terá tempestades, que a vida não terá dificuldades. Não, mas eu estou com Jesus. Nesse fato concreto, Jesus estava no barco com os seus discípulos e uma tempestade se levantou, mudou o tempo na hora. Meu Deus, não estava previsto. Eles não olharam lá no Indy, lá no clima-tempo, lá, não vamos atravessar aqui porque vai dar problemas essa viagem. Não, houve algo que estava inesperado, algo que não estava previsto nem na agenda de Jesus, nem na agenda dos discípulos. Mas Jesus fez o quê? Eu cumpri a minha missão de hoje e vou descansar, porque se eu tenho um propósito em Deus, vou cumprir esse propósito. Mas aí se levantam tempestades, e nesse levantar de tempestades, eles ficam aterrorizados. O que eu quero dizer com isso? Que na vida, escute o que eu vou te dizer, na vida dos discípulos, na vida da igreja, na nossa vida, meu irmão, tempestades concretas, objetivas, vão se levantar. Pessoas entre nós, ou nós mesmos, passaremos por tempestades. E essas tempestades podem ser uma tempestade, pode vir uma grande tempestade e destelhar nossa casa, quebrar alguma coisa, podemos perder, podemos sair do barco, podemos nos machucar. E isso era uma possibilidade de aquilo acontecer. Eles estavam debaixo de uma tempestade e o barco estava sendo inundado. Então o que eu quero dizer, na nossa vida, a gente acha que a fé em Deus, a fé bíblica, é dar esse salto e estar imune
de toda a circunstância concreta da vida. E a gente vê aqui que os discípulos realmente foram questionar Jesus e dizer assim: Senhor, parece que isso que está acontecendo, tu não está te importando, tu não está vendo, sendo que tu mesmo vai sofrer com nós se isso acontecer. Gente, às vezes nós não temos a ideia ou a maturidade para entender que nós passaremos por tempestades, passaremos por escassezes, passaremos por pandemias como estamos passando, passaremos por doenças, passaremos, quem sabe, por traições, passaremos, quem sabe, por falências, quem sabe passaremos por momentos tristes de perder pessoas que amamos. Quem sabe a religião tentou fazer com que nós saíssemos e não colocássemos os pés no chão da vida. E aí vem um pacote da religião e vê assim: não, você nunca terá problemas, você nunca terá sofrimento, você nunca vai passar por isso. Mas quem começa a conhecer o Evangelho e ver aqui, os discípulos passaram por isso, gente. Passaram por perseguições, passaram por crises, passaram por apertos. Nós vemos os discípulos de Jesus, a partir desses aqui, Paulo, passando por perseguições, sendo apedrejado, sendo preso, sendo perseguido, sendo esbofeteado, gente morrendo por causa do Evangelho, gente morrendo injustamente. E aí eles nunca disseram assim: Deus, tu não está te importando com isso. Eles nunca questionaram: Deus, Jesus, acorda. Tu não está vendo que isso está acontecendo? Pelo contrário. E aí que eu quero me deter é que quando a gente entende que tudo que nós passamos na vida faz parte da contingência da vida. Tempestades acontecem sempre no mar da Galileia. Aquele dia aconteceu de novo. Jesus estava no barco, seus discípulos também. Só que o que é diferente, o que é maturidade, o que é entendimento, é que as reações de Jesus e dos discípulos é a reação de Deus, ou melhor, não reação, mas que o Senhor não reagiu sobre aquilo. É engraçado que Jesus não reage sobre aquilo. É sobre a posição, a postura de Jesus e a reação dos discípulos. A postura de Jesus era dormir, descansar. Era saber que tudo estava no controle. Uma fé que está descansando diante de uma tempestade. Descansando não assim, deitado em berço esplêndido, não. Um descansar convicto, fundamentado. Um descansar seguro. Um descansar em paz. Um descansar na confiança naquele que é poderoso e está no controle de todas as coisas. Mas nos discípulos, em mim e você, há o sentimento ainda da insegurança, do medo, da incredulidade, da vulnerabilidade que nós temos. E isso é comum entre nós. E vou dizer, é algo normal que isso pode acontecer. Por isso que, quando nós vemos esses textos, eles são textos para amadurecer a nossa fé. Quando Jesus é acordado por eles, diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Aí ele vai lá, repreende a tempestade, os ventos, e tudo para. Quando para, ele diz assim: por que vocês têm, por que a falta de fé? Por que vocês não confiam, não creem? E aí os discípulos se apavoram em ver realmente só ele pode fazer isso. E foi um ensinamento a partir de um acontecimento, de um cotidiano da vida. Quando Jesus levanta-se e faz esse ato, ele não quis demonstrar quanto ele é confiante em Deus, mas quanta falta de fé e confiança havia nos discípulos. Quando as tempestades vêm, é permissão de Deus e vai nos expor quanto de convicções e fé e fundamento que nós temos. Por isso que não há nada melhor de prova de fé de que nós caminharmos no chão da vida. É no cotidiano que nossa fé vai ser provada. É no cotidiano que nós vamos ver se nós cremos ou temos medo, ou nos apavoramos. Porque muitos de nós têm o quê? Nós temos fé para acordar Jesus e resolver as coisas. Vamos lá, mestre, faça alguma coisa. Mas poucos de nós têm fé de deixar Deus, vamos dizer assim, não que dormindo, mas deixar Deus com o seu controle
e nós submetemos ao controle. Se o mestre está aqui, nada vai acontecer com a gente. Esse barco não vai virar. Ou seja, nós temos fé para acordar o Jesus, para fazer as coisas por nós, mas nós não temos fé para viver diante ou dentro das tempestades. E isso é uma fé bíblica que nos desperta ao entendimento que não apenas para a gente acordar Jesus para fazer algo por nós, para nos salvar, mas entender que se Ele está conosco, nós já estamos salvos. É entender e saber que a fé não é para a gente dar ordem às tempestades para parar, mas é para dentro das tempestades saber que o barco não vai afundar. A ideia de hoje é o quê? Irmãos, tenham fé para dar ordem às tempestades. E eu quero ver alguém pregar e falar assim: irmão, tenha fé para você passar com esse barco quando o tempo virar. Tenha fé, não apenas para orar por uma pessoa para ser curada, mas se ela não for curada, você passar com ela a doença, ou se você passar essa doença, se Deus não curar você, não é você ser apoderado e fazer algo de Deus e buscar poder de Deus para mudar uma situação, mas é para dentro da situação você não ser mudado, você não ser abalado, você não sair e não ter medo, incredulidade, porque o que Jesus quis fazer ali, repreendendo tudo, foi apenas denunciar, destapar, foi apenas mostrar que os discípulos não tinham fé que deveriam ter. E aí ele fala assim: olha, eu estava dormindo, tudo ia passar. Repreendeu, tá, então tá, vamos voltar à bonança para expor que vocês não têm fé para passar por dificuldades. E às vezes na nosso cotidiano de vida, nossa vida, no nosso dia a dia, é isso que nos falta. É fé, não para repreender as tempestades, as doenças, as fomes, porque isso, gente, isso hoje a religião te ensina muito, a determinar, a profetizar. Eu libero uma palavra, eu profetizo, eu declaro, eu não sei o que, e papapá. Gente, como diz um amigo meu, falar até papagaio fala. Falar, gargantear, tagarelar, nesse sentido de fé, todo mundo. Gente, até o incrédulo faz isso. Até o mais incrédulo, o mais não conhece nada de Deus e de Bíblia, vai dizer: não, eu não aceito, eu não quero, eu profetizo, eu determino. Isso aí, eu quero ver a gente passar por dificuldades quando uma doença chegar, quando a perseguição chegar, quando uma traição, quando escassez, quando faltar dinheiro, quando tiver uma crise no casamento, quando os filhos estiverem se desviando, quando o teu filho estiver doente numa cama. Eu quero ver você pensar e de joelhos se colocar assim: Senhor, é uma perseguição, é uma tempestade, e eu vou passar por ela, porque o Senhor está comigo, e eu não vou me abalar, e eu vou fazer como o Senhor está fazendo, está, depois de cumprir uma missão, descansar. Então, eu entreguei minha vida ao Senhor, o que eu tenho que fazer é descansar no Senhor. É essa fé que eu tenho tentado em Deus alcançar, esse entendimento, essa convicção que eu tenho tentado em Deus adquirir. E nessa noite eu quero compartilhar isso com você. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por tempestades, saiba que se você entregou sua vida ao senhorio de Jesus, está nas mãos dele. Ele está no controle. Peça a Deus que você tenha entendimento, convicções e fundamento suficiente para você não ser abalado ou não se deixar levar pela incredulidade, ao ponto de entrar em desespero e fazer coisas que não convém a um filho de Deus. Porque um filho de Deus, como diz em Romanos, diz assim, Romanos capítulo 8, verso 15: porque vocês não receberam mais o espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que os torna filhos de Deus, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós não recebemos o Espírito de Deus para
estarmos escravos do medo, escravos da incredulidade, porque o que aterrorizou e amedrontou eles ali foi as circunstâncias. Nós, filhos de Deus, recebemos um Espírito agora que sabe quem é o Pai, e não somos mais vítimas do medo, mas sim da segurança em que nossa vida, nossa casa está nas mãos de Deus. Pode vir o que vier, a tempestade que for, a perseguição, a crise, a dificuldade, mas nós passaremos e vamos atravessar para o outro lado. Você irá atravessar para o outro lado, ao ponto de, nessa travessia, ser ensinado por Deus, ser ensinado por Jesus nessa travessia. E se você se desespera e é o incrédulo hoje, saiba que Jesus é especialista em denunciar incrédulos. Jesus é especialista em denunciar essas incredulidades, manifestar, olha, falta de fé, homens com pouca fé. Será que as circunstâncias permitidas por Deus têm exposto a nossa fé ou a nossa falta de fé? Tem exposto nossas convicções em quem estamos fundamentados ou as nossas incredulidades? Ah, mas pastor, eu acredito, eu creio. Então é o seguinte, é no cotidiano da vida que você vai mostrar isso. Não é aqui, ó. Não é falando, é no chão da vida. É no dia a dia, é no cotidiano, é em algo concreto. Não é abstrato, não é no campo da filosofia, não é no campo da teologia, é no campo do cotidiano, do dia a dia. E é nesse campo que eu e você, como filhos de Deus, como a sua igreja, estamos sendo ensinados todos os dias. Que você aprenda e caminhe com a gente agora aqui nesses próximos domingos e que for, para a gente refletir sobre isso, os cotidianos dos discípulos de Jesus e as crises e aquilo que realmente na concretude ele quis ensinar nos dias a dia dele. Nós não queremos aqui fazer com que a religião seja algo alienativo, mas que a vida com Jesus ela possa caminhar, ou melhor, nós possamos caminhar no dia a dia, segunda-feira amanhã, quando você vai para o trabalho, quando você volta, quando você vai ao mercado, a maneira que você paga as contas, a maneira que você se relaciona com seus filhos, a maneira que você é pai, marido, irmão, amigo, colega, patrão, empregado, tudo isso é no cotidiano da vida. Vamos orar? Senhor, nós entregamos mais uma vez nossa vida e renovamos, Deus, nossa entrega ao Senhor. Perdoa-nos pela incredulidade, pela falta de fé, e nos ensina cada vez mais, no dia a dia da vida, a sermos discípulos teus, moldados e construídos um ser humano à imagem segundo o nosso Deus. Que possamos nos entregar a isso. Faz a obra que o Senhor tem que fazer em nós, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por todas as contribuições, apoios, orações sobre esse ministério, sobre nossas vidas, sobre essa casa. Amém. Graça e paz. You didn't want heaven without us, so Jesus,